a gente precisa mostrar, principalmente, que mulher é o lugar dela onde ela quer. Meu Deus, Linda vai se eleger, Linda vai se eleger. E aí meu pai, daqui a pouco parou. Lidiane, parece que você tá mais feliz pela eleição de Linda do que pela sua. Não, pai, porque eu tô feliz. É que se a gente fortalece nossa atenção primária, a gente desafoga todo o restante. A Lazy, Câmara de Vereadores, é casa do povo, minha gente. Frequentem. Enquanto deputado estadual, eu tô aqui pra fiscalizar e pra cobrar. Olha, se uma mãe, muitas vezes é invisível, uma mãe atípica, não é meu perfil de estar só ali, de estar sempre, viu, não. Eu disse, eu quero que você me respeite. Não é porque você tem uma mãe, não é porque você tem uma tia, é porque você tem um irmão. Você me respeita porque eu mereço respeito. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Sempre aqui no Spotify, toda quinta-feira tem um episódio novo. E no episódio desta semana nós vamos conversar aqui com Lidiane. Lembrando que eu sou Kátia Santana e este episódio é realizado pela Sete Comunicação Estratégica, a empresa que cuida da sua assessoria de imprensa, do seu media training e também da sua crise de imagem, com o apoio da Select Investimentos. No episódio de hoje, como eu ia falando, vamos receber aqui a doutora Lidiane Lucena, que é médica e, claro, agora deputada estadual por Sergipe. Doutora Lidiane, seja muito bem-vinda ao Casa de Sopapo. É um prazer recebê-la aqui. É um prazer o convite, Kátia. Estou muito feliz em estar aqui na Casa de Sopapo, mas como eu falei, graças a Deus, ela não vai me dar nenhum sopapo, não né, Kátia? Sou não boazinha, vai. Sou boazinha. Então aqui vai ser só a gente conversando, batendo um papo legal. Muito obrigada nesse programa tão leve, que é tão bom pra gente estar aqui conversando, né? Jogando um papo também, né? Um papinho fora, que é bom a gente levar da forma mais leve, mais descontraída. Sim, também, até porque né? Política é uma coisa muito séria, né? Sim. E a sensação de política é sempre muito pesada, muito chata, né? Aquela coisa de... Isso. Falou de política, falou de corruptos, falou de ladrão, falou de coisas ruins. Isso. E a política é muito mais que isso. Com certeza. A gente também tem que levar, eu acho que tudo na vida da gente, a gente precisa levar também, claro que com seriedade, mas a gente também precisa levar de uma forma leve, porque senão fica tudo tão pesado, né? Difícil de tudo andar, difícil. Então a gente tem que desconstruir, né, muitas coisas. Uma coisa, até quando eu lembro que surgiu a proposta de eu ser candidata a deputada estadual, eu dizia, olha, eu não quero ninguém só olhando aquele papel na parede, não. Então a gente desmistificar isso também do político, de estar ali, daquele lugar, não, do lugar ruim, muitas vezes, né, que a gente sabe. Então a gente tá mostrando que a gente é como qualquer outra pessoa. De preferência sem filtro. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes nós somos várias, né? Tem muitas facetas, né? Com e essas certeza. facetas, a hora quebra, a hora cai e fica difícil manter a linha, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Você foi eleita deputada estadual, sua primeira participação política, você vem de um casamento, você é a primeira dama do município de Aquidauã. Isso, Kátia. Seu esposo prefeito. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quando surge... Se essa decisão é sua ou se é do marido prefeito, essa decisão de vir para a vida pública partidária, com mandato eletivo. Na verdade, eu já venho de uma família política, né? Eu tenho uma tia que antigamente era intendente. Ela foi a primeira e única, na verdade, mulher intendente, prefeita do município de Aquidauã. Uma desbravadora, então. Exatamente. Eu tenho o meu bisavô, que ele foi vereador, foi presidente da Câmara algumas vezes em Aquidauã, e ele tinha mais voto que o prefeito. Mas ele não queria, na verdade, porque minha bisavó, que faleceu recentemente, com 105 anos, então ela que fazia essa política pra ele, que ela conhecia, ele ia na Casa do Povo, ela é uma pessoa muito querida, né? E então eu já vi, minha mãe já foi vice-prefeita, meu pai sempre foi envolvido politicamente também, dentro das coisas de Aquidauã, foi candidato, não tinha ganhado. Meu marido, que atualmente está prefeito reeleito de Aquidauã, mas eu tinha uma visão dentro da política, eu tinha uma visão de filha, porque o que é que acontecia? Político, você é uma vida muito em prol do povo. Então, eu tinha, às vezes, muita ausência de meu pai e minha mãe. Eu morava aqui em Aracaju, porque eu estudava aqui, e eu sempre ia nos finais de semana para Aquidauã. E aí, o que acontecia? Às vezes, eu ia nos finais de semana para Aquidauã e eu não via meu pai e minha mãe. Quando eu tava, às vezes, saindo para voltar para cá, meu pai e minha mãe estavam chegando em casa e eu chorava. Eu ficava com muita saudade, isso eu já adolescente, que eu sempre fui muito agarrada neles, né? Então, eu via mais como uma perda. E quando meu marido entrou pra política, eu lembro que eu chegava para ele e dizia, Mário, não se envolva na política, não. A gente tem outras formas de ajudar as pessoas, a gente não ajuda, né? A gente dá cesta básica, a gente um remédio, né? Meu marido também é médico. E aí ele disse, Lidiane, você já pensou que essas 10 cestas básicas que a gente doa podem se transformar em 1000 se eu realmente for prefeito de Aquidauã?
aquela história, ele tem que fazer o que ele gosta também, né? A gente não pode impedir uma pessoa de ser quem ela é. Sim. Mas então tá. Então você vai, né? Você vai ser candidato, hoje ele prefeito reeleito. Mas eu, Lidiane, nunca quis, é tanto que eu nunca tive nenhum cargo público. E quando você casa com o homem que torna-se prefeito, qual é a sensação da Lidiane mãe, considerando que a Lidiane filha sofreu com essa ausência de pai e mãe? Como é que é a sensação e que cuidado você tem para não ser, Então, não ser ausente? Exato. E aquela coisa da gente ter que se desdobrar em 1000, né? Eu tinha 2 filhos, um recém-nascido, que Francisco, meu do meio, quando ele assumiu, ele tinha menos de 2 meses. Eu tinha o meu mais velho com 1 ano e 9 meses, que é só 1 ano e 7 meses de diferença. Então eu tinha 2 bebês em casa. E aí eu sempre dizia, Mário, eu digo, olha, vai, eu sei que é sua vida, né, isso é vida pública, e eu vou estar aqui para os meninos. Então é tanto que ele me convidou à época para eu ser secretária de saúde, médica, saúde pública, por eu viver aquilo dali, e também me convidou para ser secretária de ação social. E eu disse, Mário, eu não vou. Eu tenho 2 crianças pequenas e agora eu vou ser mãe. Eu tenho que dar esse suporte dentro de casa. Eu não vou conseguir para fazer uma coisa, mais ou menos, para fazer então outra pessoa fazer por mim e eu só levar o nome, eu não acho justo. Então, eu quero continuar sendo mãe, tô aqui. Se você precisar, como até hoje acontece. Lidiane, eu não posso ir para tal compromisso, vá me representando dentro de aqui da BAN. Amanhã tem uma reunião. Eu disse, Mário, você pode me representando porque eu já tenho outro compromisso. Então, da gente de ter essa parceria. Quando isso foi acontecendo, eu sempre disse, olha, tô aqui do seu lado, se você precisar, estou aqui. Mas sempre com aquele pé atrás, eu digo, olha, e também, Kátia, eu fui criada de uma maneira, que minha mãe sempre me dizia uma coisa. Espero que você faça um bom casamento, mas tenha certeza que o melhor casamento que você vai fazer é com sua profissão. Minha mãe sempre me dizia isso, e isso eu cresci muito forte dentro de mim. Sim. Que eu podia ter, que casamento na verdade era um complemento, mas que pra eu me manter independente disso. Ah, eu tô com ele, mas não, por uma dependência financeira, né, até mesmo uma dependência emocional. Sim. Então isso ecoava muito forte em mim. Então eu também ficava muito com o pé atrás, porque eu dizia, eu não quero estar aqui, porque eu não quero estar dependendo dele. Mas, olha, tô aqui para o que você precisar, mas também não quero estar dependendo disso. Sim, mas eu tenho vida própria. Exatamente. Perfeito. Eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço. E quando começou para eu poder participar ativamente, eu tinha meus filhos, né, mais velhos, os 2 mais velhos, já estavam com Francisco, fez 6 anos agora, 5, Marinho 7, mas eu tenho um bebê de 2 anos, né? Fez 2 anos agora. E quando meu marido começou a me mostrar, claro que foi ele que deu esse primeiro passo, mas ele veio começar, Lidiane, escute, porque o que acontecia, quando ele vinha falar comigo, Kátia, eu saía. Pela tangente, ele falava, Lidiane, vamos conversar, e falava sobre política, para ser candidata. Não, isso, para eu ser candidata. É porque política a gente sempre conversou dentro de casa, porque como é que eu não converso com meu marido sendo político, né? Sim. Mas, e é importante não só por você ter um marido político, mas de você participar para você entender. E aí uma coisa eu comecei a entender também dentro da política. Você pode até não gostar da política, mas você vai ser governado por quem gosta. Toda decisão na nossa vida é política. É política. Nós somos seres políticos. Somos, tudo. A partir do momento que você nasce, você já é um ser político, porque você é do Estado. Sim. Então tudo. Você vive padrões estabelecidos por outros, não é? Isso é política. Né? Então, para você entender, quando ele me mostrou, e aí aquela conversa que eu te falei agora, lá do começo, quando ele dizia, lembra, das 10 podem virar 1000, ele disse, Lidiane, já pensou se essas 1000, a gente conseguir virar 5.000, 10.000? Porque a política tem isso. Também de você poder ajudar, claro, como em toda profissão. Isso não é assistencialismo, né? Isso é o bem servir, é atender, é ser empático, é se colocar no lugar do outro. Sim, com certeza. Acolher o outro. E eu sempre vivi isso, né? Minha mãe participava de pastoral da família, e eu ia com ela, eu lembro que eu ia acompanhar ela, né? Minha bisavó, como eu falei. Então, sim, você vivencia isso de ajudar. Então, isso foi uma coisa que sempre cresceu muito forte em mim. E graças a Deus, eu pensei, levei um tempo, viu? Eu disse, olha, me deu um tempo para pensar. Porque como mulher, eu também precisava de uma coisa, eu precisava de uma rede de apoio. Porque como é que eu vou sair? Porque uma campanha e uma política, você precisa de uma rede de apoio. Sim. Porque durante 45 dias, que é a campanha, a gente vive aquilo dali, você não tem hora de dormir, você não tem hora de acordar, você não tem hora de comer, você dorme quando dá, onde dá. Então, é muito pesado. E eu tinha 3 crianças em casa. Então, eu precisava de uma rede de apoio. E tenho certeza, hoje eu tô aqui por conta da minha rede de apoio. Você vem de um grupo de mulheres fortes, determinadas e independentes. Sim. Uma tia intendente lá em 1900 e muito tempo atrás, né? Sim. Uma mãe que participou da política, uma bisa que participou de forma ativa, ajudando ao biso, né? Então você vem dessa linha aí de mulheres fortes. E a Lidiane,
Veja, eu acho que eu tô seguindo essa linha, viu? Inclusive, assim, minha bisa, ela não era só tranquila, ela era pacífica. Sabe aquela pessoa, eu nunca vi minha bisa levantar uma voz, ela não sabe mais. Até no dia lá do velório dela, do enterro, e aí uma pessoa pediu pra ler uma homenagem que tinha feito. E ela dizia que ela já tinha matado a fome de muita gente em Aquidauã. E que meu bisavô que vinha, mas ela que fazia tudo, ela que ajeitava todo, ela ia ajeitando todo mundo do jeito dela. Então, eu vi minha avó, mesmo na calma dela, na tranquilidade dela, vovó resolvia tudo. Minha mãe foi vice-prefeita de Aquidauã, né, também, para você entrar numa vida pública assim, né, nós 4 filhos, e mesmo assim ela foi à luta. Depois ela foi candidata a prefeita de lá, mas não ganhou, né. Então, você vai vindo nessa linha. E por eu ter sido criada dessa maneira, minha mãe sempre ter me dito isso, e meu pai também me ensinava uma coisa. Meu pai sempre dizia, olha, ninguém é melhor do que você, mas você também não é melhor do que ninguém. Você não tem que estar baixando a sua cabeça pra ninguém. Então, eu não tenho o que eu sempre digo, olha, eu faço de tudo pra entrar numa briga. Eu sou da conversa, eu sou do diálogo. Agora, se tiver uma briga também pra você me tirar dela, se eu disser, agora eu vou... Não acho que eu vou estar só ali, só balançando a cabeça. Não é meu perfil de estar só ali, de estar sempre, viu. Não. Eu quero entender, eu vou conversar, eu vou buscar o que for melhor. Então, eu acredito que a gente já vem aí de uma linhagem, realmente, como você falou, de mulheres fortes. Eu quero pegar essa ainda sua fala aí, dessa mãe, dessa avó que ajeitava tudo, que organizava tudo. Você está num parlamento onde a maioria é homem. São apenas 18% de mulheres. Aliás, menos uma mulher nessa legislatura. Agora só somos 5. Nessa legislatura. Quero que você me corrija se eu estiver equivocada. Quando uma mulher assume uma posição política, seja lá qualquer posição, mas a política eletiva, sobretudo, ela vem com uma bandeira, muitas vezes, definida, mas ela abre um leque muito forte, muito grande, porque ela está ali para acolher. Ela acolhe a negra, ela acolhe a trans, ela acolhe a que tem filhos com problemas de ordem, a mãe atípica, que você é uma delas, que eu sei, quero falar sobre isso daqui a pouco. Ela acolhe todos os segmentos. Isso. O homem acolhe também, mas de uma forma diferenciada. Ele pensa maior, mais macro. As mulheres veem os detalhes. Sim. Né? E aí, quando você chega na política como deputada, privilegiada, diga-se de passagem, porque você é uma das poucas mulheres que está na política hoje, qual é a sua percepção dessa baixa representatividade? Não só em Sergipe, diga-se de passagem, mas no país. Esse é um retrato do país. Sim. Veja, ao mesmo tempo que é uma coisa que me deixa um pouco triste, porque nós diminuímos aqui dentro da LESE, né, em quantidade, mas a gente vê que as mulheres estão participando mais ativamente da política. A gente precisa trazer a política para dentro desde as escolas. É porque às vezes a gente encontra uma dificuldade, porque aquela coisa a política partidária, o que é que vão trazer para dentro das nossas escolas, né? Fica ainda isso daí. Mas a gente precisa trazer isso para a gente poder discutir. A gente precisa mostrar principalmente que mulher é o lugar dela onde ela quer. Se ela quiser ser dona de casa, que ela seja dona de casa. Se ela quiser ser engenheira, que ela seja engenheira, astronauta. Se ela quiser ir pra política, que ela seja. Mas é aquela coisinha, aquelas brincadeirinhas que mulher, né? Uma mulher dirigindo. Sim. É uma mulher sempre... Só um parêntese, eu viajei recente e a pilota, a comandante, era uma mulher. A Jennifer. E é importante da representatividade disso daí, da gente ver nossas crianças olhando dali, dizendo, é uma mulher. Então, isso é muito importante pra gente poder... E, às vezes, esse papel que a gente ocupa, que eu acho que é fantástico também. A mulher é acolhedora, a mulher entende mais, mas é muito pesado, porque parece que a gente tem que estar acolhendo, entendendo o tempo todo. Sim. E não é só esse o nosso papel. Que bom que é, porque quando a gente se refere, a vida tem sido uma mãe pra mim, é o que a vida tá sendo ótima. Mas... todo mundo judia um pouquinho a mãe, né? Todo mundo, né? É mãe na hora, parece, o dia das mães. Mas e o resto? A mãe é enfermeira, é psicóloga, é tudo. Eu sempre digo uma coisa, sempre que chega no Dia da Mulher, né, que começa aquelas homenagens maravilhosas, eu sempre digo uma coisa. Eu disse, eu quero que você me respeite. Não é porque você tem uma mãe, não é porque você tem uma tia, é porque você tem um irmão. Você me respeita porque eu mereço respeito. Sim. Não é porque você tem, porque todo mundo tem. Mas... não pensam um segundo na hora de tentar diminuir a gente, porque a gente é mulher. Então, eu acredito assim que hoje um desses meus papéis, eu tenho uma sobrinha filha e eu pensava muito nela na hora de me candidatar. Eu disse, eu quero ser exemplo pra ela. Eu quero, né, deixar até um beijo aqui pra Ana Helena.
que eu quero que ela olhe. E se um dia ela quiser entrar na política, o que for, o caminho que ela traçar na vida dela, ela vê, olha, eu tive aqui minha filha, tantas mulheres que vieram antes de mim, desbravando, abrindo os caminhos, porque até um dia desse a gente não podia votar. Até um dia desse, até pra gente viajar pra fora do nosso país, precisava da autorização do marido. Sim, pra fazer uma ligadura de trompa, precisaria que alguém recente, isso foi de agora, né? Que liberaram que não 2022, precisa mais. Exatamente, não. Então, e foi uma propositura do Senado Mulher. Que, aliás, tem uma bancada feminina muito boa, né? Apesar de ainda baixa representatividade, muito atuante, muito marcante, inclusive, essa legislatura, né, da bancada, né? Isso. Lidiane, você conversou comigo recentemente, numa outra entrevista, falando dessa mãe atípica, que é uma das suas bandeiras. Só pra gente contextualizar, o que é uma mãe atípica? Para que as pessoas compreendam isso com facilidade. Uma mãe atípica era a mãe que era conhecida a mãe especial. A mãe, né? Que tem filhos especiais. Isso, filhos especiais. Só que é o seguinte, todos os filhos são especiais. E toda mãe é especial. Toda mãe é especial. Toda pessoa é especial da sua maneira. Então a gente vem tirando um pouquinho esse nome. E aí vem a mãe atípica. Meu filho, com certeza, dos grandes motivos para eu entrar na política. O seu terceiro filho? É o do meio. O do meio. Francisco. O que é que ele tem? Então, a gente tem 2 anos que a gente tá aí tentando descobrir um diagnóstico. Ainda não sabe se é TEA, né? Se é o autismo. Ou se é TDL, que é transtorno de desenvolvimento de linguagem. Que eu também nunca tinha escutado falar. Eu fui escutar depois que eu virei mãe. Então, assim, é tanto que quando saiu o resultado, ele estava no meu quarto, na hora, as crianças estavam assistindo meus filhos, e aí o que foi que eu fiz? Eu fui nele, eu disse, filho, vem cá, tinha abraçado meus filhos, eu disse, foi por você, né? Porque, assim, a gente sabe dessa invisibilidade. Olha, se uma mãe, muitas vezes é invisível, uma mãe atípica, eu lhe digo, e olhe que assim, se meu filho tiver um diagnóstico, é uma coisa muito leve, ele está se desenvolvendo da melhor maneira, ele tem acesso às terapias. Então, você tem uma estrutura, tem toda uma rede de apoio, vocês têm condição financeira, social para dar um suporte. Aí vem aquelas mães lá da periferia, da comunidade, não representada nos parlamentos, em geral, né? Isso. Que sofre muito isso. Você traz aí, essa sua fala é muito forte, é muito importante, porque nós sabemos disso. Sim. Quantas mães têm aí filhos com autismo, filhos com Down, filhos com várias outras anomalias, e não tem sequer o suporte do Estado enquanto instituição. Não estou falando de Estado governador, mas Estado e instituição, né? Município, enfim. E como é que é isso? Como é que essa mãe atípica, deputada estadual, vai lidar com isso no parlamento? Você falou aí da periferia, né? Essas mães que têm menos condição financeira. E vamos pensar, nós somos 75 municípios. Sim. Essas mães que vêm do interior, ainda para a capital, que precisam de transporte público, que precisam, a maioria delas, exatamente, não só isso, que tem mais de um filho para deixar a rede de apoio, como eu falei. Às vezes essa mãe que precisa, não tem um dinheiro. Em 85 a 90% dos casos, se eu não me engano, foi o estudo que eu li um dia desse, os companheiros abandonam suas companheiras quando vem um filho com algum diagnóstico de uma síndrome rara, de algum tipo de transtorno, alguma doença. Então, é tanta coisa por trás. Uma mãe um dia desse me procurou e ela desesperada, que o filho dela estava fazendo 10 anos, fazia as terapias, estava evoluindo super bem, mas que esse filho ia precisar sair das terapias porque precisava dar lugar a outra que estava entrando. E aí, sem contar que é o seguinte, eu digo por meu filho, quando ele fica, adoeceu, ele quebrou recentemente o dedo jogando futebol. E aí ele precisou passar algumas semanas sem ir para terapeuta ocupacional. Já regride. Já tem algumas regressões em algumas coisas que ele estava evoluindo bem. Então, imagine, para essa mãe ainda, que vai perder a sua terapia, que fica sem perspectiva. É aquela história do quem tá morrendo, quem tá menos mal, sai da maca para dar lugar a quem tá morrendo. É mais ou menos isso, né? Como mãe atípica, Kátia, minha grande preocupação, não só como mãe atípica e como mãe, a gente sempre se preocupa com nossos filhos, como vai ser quando eu não estiver aqui. E a gente não tem uma sociedade inclusiva. Hoje a gente fala muito, graças a Deus que está aumentando muito as pessoas falando, né? Aumentando muito conversar sobre isso, mas a minha preocupação é, e quando eu não estiver aqui? Como vai ser? Como é que vão tratar o meu filho? Como é que essas mães vão deixar, onde essas mães vão deixar seus filhos? Exatamente. Que rede de apoio elas terão, né? Que estrutura como terá para acolher? Né? Então, eu sonho muito que a gente tenha pelo menos esses centros de terapias para essas crianças. Meu sonho é que seja em cada município, né? A telinha aqui da BAN vamos abrir. Certo. Para isso você precisaria ou recursos próprios, também, e se a gente tivesse o suporte do governo? Porque como deputado você sabe que você não pode, você legisla e fiscaliza, né? Isso. Então a gente às vezes brinca que deputados ficam frustrados que eles não podem fazer muita coisa. Eles propõem, mas em tudo que propõem é executado porque ou é inconstitucional, porque ele não compete, enfim, tem uma série de variantes aí. O que eu quero mesmo é procurar ter essa conversa
com o nosso governador, com os outros colegas deputados, mostrar a importância, falar não só do autismo, porque não existe só autismo, existem diversos outros tipos de síndromes, de transtornos, Sim. que a gente precisa saber também. E dar voz. Vamos lá, vamos trazer o pessoal. E aí, o que é que vocês acham que tá precisando? Porque a minha realidade é uma. A realidade na casa do vizinho é outra, na periferia é outra, no interior é outra. Todo mundo tem uma realidade diferente. Então, da gente conseguir, junto aos colegas parlamentares, junto ao nosso governador, a gente conseguir da melhor maneira, vamos tentar abrir esses centros, junto com a ajuda dos municípios, com a ajuda do governo, ver como é que a gente consegue. Você é médica, Isso. atuou aí como médica da família e tudo mais, e você conhece bem essa realidade. Como você vai levar esse tema para o parlamento? Então, às vezes tem aquela história aqui, né? Na teoria, a prática é diferente. Eu vivi algumas realidades. Eu trabalhei aqui no João Alves, aqui Sim. em Aracaju. Eu trabalhei Sim. no Hospital de Capela, eu trabalhei no Hospital aqui da BAN, trabalhei em Nossa Senhora da Glória, eu trabalhei em Japoatã, trabalhei em Muribeca, Feira Conhece Nova. várias realidades, né? Então, com certeza. Sim. E eu sei muitas dificuldades que a gente passava, muitas coisas boas que a gente vivia. E hoje eu sou a única médica da bancada, né? Lá dentro da LES, Sim. eu sou a única médica. Então, e eu sou especialista em saúde pública, na atenção primária de saúde, que é minha paixão. Se a gente deixar, eu vou até amanhã conversando sobre atenção primária, né? E uma coisa que eu tenho certeza é que se a gente fortalece nossa atenção primária, a gente desafoga todo o restante. Se a gente tem esse fortalecimento, a gente consegue desafogar muitos hospitais. Sim. E a gente também precisa de quê? Claro que todo mundo em algum momento vai precisar de um hospital. A gente precisa também fortalecer os nossos hospitais regionais. Porque na época que eu trabalhei no Hospital de Nossa Senhora da Glória, eram 2 médicos, eram 2 clínicos e o pediatra. Não era todos os dias também que tinha pediatra. Tinha cirurgião, acho que era 1 ou 2 vezes na semana, e mesmo assim não fazia cirurgia, fazia pequenas cirurgias. A gente não tinha ortopedista. A maternidade que funcionava lá não era todos os dias que funcionava, porque não tinha, às vezes, obstetra, às vezes não tinha anestesista, às vezes não tinha neonatologista. Então, o que acontecia? Hoje a gente tem, acontecia não e acontece, a gente tem ainda um tudo João pra Aracaju. Alves sobrecarregado por essa falta. Só pra gente deixar claro aqui, para quem está nos acompanhando. O básico é aquele atendimento inicial. A criança está com febre, leva lá no posto de saúde e faz aquele atendimento Isso. básico para que não precise chegar lá e ir para o hospital ocupar um espaço de alta e média e alta complexidade. É Isso. né? Exatamente. Tá. E aí a gente sabe que uma outra questão que é muito séria é que, além de você não ter esses hospitais regionais estruturados para atender as demandas locais ou as mais próximas, e vem todos para Aracaju, é que Aracaju também recebe pessoal da divisa da Bahia, divisa de Alagoas, divisa de Pernambuco, está mais Sim. perto de Aracaju do que do próprio estado de Isso. origem. Isso. Também é um outro problema. Na verdade, é uma grande bola de neve, né, que a gente vem. O que eu acredito é o seguinte: primeiro, urgência e emergência, você não vai negar atendimento, você não pode negar atendimento. Casa aberta, Né? porta aberta, né? Exatamente. Você não pode negar o atendimento, não é porque uma pessoa, eu tô num plantão, aí chega uma pessoa de Alagoas passando mal, eu digo, não, volte para Alagoas, porque aqui eu não vou lhe Até porque atender. o sistema é único, né? Exatamente, não existe isso daí. Mas a gente tem esses hospitais regionais. Por exemplo, um paciente precisa de uma tomografia, tá no hospital de Propriá. Sim. Eu preciso mandar esse paciente aqui para Aracaju, para ele vir fazer a tomografia aqui em Aracaju. E aí faz, olha, vou deixar aqui o leite. Se não der nada, o leito. Se não der nada, você manda aqui de volta. Já pensou se a gente consegue ter uma tomografia nesses hospitais regionais? Se a gente conseguisse ter ortopedista, de fato, todos os dias nesses hospitais, Uma cirurgião. cadeia seria favorecida, né? Não só esse paciente, mas como o município, que não precisaria dar uma ambulância para deslocar, do combustível, De tudo. toda a estrutura, né? De tudo. Então, se a gente consegue descentralizar mais, o João Alves, eu, como eu trabalhei lá, Sim. tinha dias que eu atendia paciente, vamos dizer, 4 horas da tarde. Quando eu olhava na ficha, era paciente que tinha chegado 8 horas da manhã. Porque você também precisa fazer uma estratificação de risco para ver a real necessidade, qual é o mais grave, do mais grave para o mais, né, leve. Então tem tudo isso, né? Uma escala que se segue lá para você poder fazer esse acompanhamento. Mas imagine, é uma coisa absurda, porque a demanda é absurda, é muito grande. Então, mas se a gente consegue, primeiro, atenção primária de saúde, primeiro. Então, se a gente consegue fortalecer a nossa atenção primária de saúde, a gente já vai dar aquela desafogadazinha dos hospitais, já vão buscar menos os hospitais. E se a gente consegue ter em nossos interiores aquela demanda também dos profissionais, né, necessários, a gente já desafoga o use. Então, assim, com certeza, é uma coisa que eu vou
por ser médica, por viver, por ter vivido isso, a saúde, né? Então, é uma coisa que eu vou estar ali. Eu quero ir nos hospitais e também uma coisa. Sim. A gente precisa visitar porque a realidade do uso é diferente do regional de Estância, que é diferente do de Lagarto, que é diferente de Propriá, que é diferente do de Nossa Senhora da Glória, que é diferente de Neópolis. Sim. Então, a gente precisa fazer essas visitas pra gente ver, peraí, o que é que pega aqui, o que é que pega ali, de que maneira a gente pode ajudar nesses locais. Quando você é aliada do governo, né, existem duas situações. O fato de ser aliada nem sempre significa que é contemplada. Sim. E, ao mesmo tempo, o fato de ser aliada, você é parceira, você está na base, você tem dificuldade de estar batendo pesado, né, cobrando duramente. Diferente de quando você é oposição, o hospital não funcionou, eu vou lá na tribuna e desço o malho. Sim, né? sim. Então o governo ou se sente pressionado a fazer, ou a própria sociedade pressiona para que isso aconteça. No seu caso, como aliada, se as coisas não andarem como você acredita que é legal, que é moral, que é ético, e que a sociedade de fato precisa de que as coisas andem como devidamente devem andar, qual vai ser a postura da Lidiane aí? Minha postura é de cobrar. Minha postura é de chegar lá, de buscar sempre o diálogo, de mostrar, mas não tenha dúvida nenhuma. Se eu não concordar, eu tô ali pra falar. Mas da maneira respeitosa. Educada. Exatamente. De você ser respeitoso. Porque pra você fazer uma crítica, você não precisa ser desrespeitoso. Sim. Porque muitas vezes vai falar, a oposição, mas nem sempre a oposição que chega lá tá de fato falando. Às vezes, muitas vezes fazem de uma maneira midiática. E não é aquilo dali. Eu vou dar um exemplo, né, do que aconteceu, não foi nem aqui da BAN, de chegarem e dizer, porque chegou uma criança, a criança morreu dentro do hospital, que absurdo, o hospital não... Aí o que aconteceu? Aí a oposição, né, começou a falar. Quando chegou de fato para ver o que aconteceu, a criança já chegou em óbito no hospital, mas faz aquilo tudo, né, todo aquilo dali. Mas a minha posição, eu sou deputada estadual. Enquanto deputada estadual, eu tô aqui para fiscalizar e para cobrar. Sim. Não é isso? E cobrirá esse papel. Com certeza. Não tenha dúvida. E como falamos no início lá do programa, nós temos uma mulher trans na Assembleia, a partir de agora, que é a Linda Brasil, primeira vereadora eleita trans, né? Isso. E agora também primeira deputada estadual. De Mas também nós não temos aí a negra, não temos a periférica. Tem como se pensar, como se fazer uma política voltada para agregar essas mulheres, para tornar essas mulheres, para que outras mulheres se vejam representadas? A Lidiane é branca. Sou privilegiada, venho de um lugar privilegiado. Inúmeras mulheres se sentem representadas por você. Mas muitas negras, muitas pobres, financeiramente falando, elas não se sentem representadas porque ali tá, abro aspas aqui, tá? A burguesia. Alguém que tem condição de vida melhor. Sim. Que essa é uma realidade no país, né? Histórico isso. Há como se fazer uma mudança disso? Então, inclusive, você falando aqui de Linda, quando tava lá a votação, e aí eu lembro que meu pai do lado, eu dizia, meu Deus, Linda vai se eleger, Linda vai se eleger. E aí meu pai daqui a pouco parou, Lidiane, parece que você tá mais feliz pela eleição de Linda do que pela sua. Eu digo, não, pai, porque eu tô feliz. A bandeira dela, que maravilha, inclusive mandei mensagem pra ela, né? Logo saiu o resultado, dando os parabéns. A gente tem hoje também, né, Carminha, que inclusive é do meu partido. Eu acredito que entra um pouco também nessa representatividade, porque Carminha era feirante, ela vem de uma família muito humilde, Carminha, ela é negra. É porque é o seguinte, a gente Carminha, também tem só isso pra contextualizar, é a esposa do padre de padre, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Eu não sei como ela se declara, né? Mas é porque a gente sabe que tem o negro da pele mais clara, o negro, né, da pele mais escura, exatamente. Né? Então, ela vem disso aí também, tem um pouquinho dessa representatividade. Sim. Mas o que eu acredito é que a gente precisa trazer cada vez mais mulheres, venham para a política, venham conversar, vão lá na Lese, batam na porta, entrem, conversem, venham fazer parte, porque a gente aprende na prática. E outra coisa, não aceitem ser laranjas, sejam de verdade, candidatos de verdade. Eu quero entrar porque eu preciso estar ali representando uma comunidade, uma parcela da população. No meu partido, foram 3 mulheres que entraram. Sim. As 3 que entraram. Aliás, é verdade. No meu partido só foram mulheres que entraram. Show de bola, né? Então, republicanos jogando duro, exatamente. Né? Então, entramos aí. E eu acredito que mulheres cada vez mais virem mesmo, venham. Podem querer botar vocês de escanteio, falem, vocês têm voz. Vocês não precisam dar voz de ninguém, vocês têm voz. Exatamente. Vão lá, participem, estejam presentes. Eu sempre digo uma coisa, que a Lese, Câmara de Vereadores, é casa do povo, minha gente. Frequentem, vão lá, tirem suas dúvidas, queiram participar, porque tem muitas coisas que eu não vivo, não é meu lugar de fala. Mas eu preciso que outras pessoas falem pra mim, pra eu poder entender. Sim. E uma coisa que é importante, Lidiane, hoje é tudo muito mais transparente.
Sim. Né? Hoje, você tem redes sociais, você tem os órgãos de imprensa que ainda trabalham muito nessa perspectiva da denúncia, de se sente prejudicada no partido? Abre a boca. A verba do fundo partidário, fundo eleitoral, não chegou na sua conta como deve chegar. Afinal de contas, existe uma conta própria para a mulher, né? Sim. Não chegou, abre a boca. Fala. Denuncia, né? O partido não vai lhe dar legenda por isso, abre a boca também, porque ele tem a obrigação de lhe dar. E assim você vai construindo. Aí você sai do lugar comum e vai se representar e representar aí uma gama da sociedade, né? Com certeza. É por isso que eu digo, vamos lá, vamos aprender. Eu fui dessa maneira, eu dei minha cara a tapa, fui pra cima, graças a Deus. Fui muito bem votada, fui a segunda, né, mais bem votada do estado, e a mulher mais bem votada. Então, assim, eu considero isso uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres vão se ver ali, no meu lugar, representadas por mim. Então, a responsabilidade... Por vários fatores, exatamente, uma responsabilidade muito grande. Deputada Lidiane Lucena, muito obrigada por participar do Casa de Sopapo. Foi um prazer enorme conhecer um pouquinho mais dessa mulher forte que vem aí numa perspectiva muito boa para as sergipanas. Eu que lhe agradeço, né? Eu agradeço a você e a todos que estão aqui participando do podcast. Felicidade, né? É o primeiro. Depois a gente vai conversar mais. Vamos conversar mais, né? claro. Vamos continuar sem sopapo. Sem né? sopapo, só conversa boa. Pois é, uma conversa tranquila. Este é o Casa de Sopapo, que fica por aqui. Claro, a gente se encontra na próxima quinta-feira em mais um episódio. Não esqueçam que eu sou Kátia Santana e você pode encontrar os nossos episódios aí procurando nas redes sociais por Casa de Sopapo. Estamos no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Grande abraço! Você sabe que aqui é o canal onde se fala de política de forma descomplicada e leve. Grande abraço e até mais!